Olá, estamos hoje com mais um programa sobre história, política, relações sociais, movimento sindical, relações internacionais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o atual momento da política, mas um atual momento dividido em dois tempos. Nós vamos conversar um pouco sobre o presidente Jair Bolsonaro enquanto candidato e ele à frente do governo. Seria Bolsonaro em dois tempos. O que mudou do presidente Jair Bolsonaro candidato para o Jair Bolsonaro presidente? Nada. Parece até que ele continua em campanha. E por falar em campanha, vamos verificar, vamos relembrar algumas propostas do então candidato Jair Bolsonaro para ver se essas propostas de campanha já estão sendo executadas ou se estão dentro de um projeto de governo do Jair Bolsonaro. Previdência. Durante a campanha, ele sinalizou com relação à reforma da Previdência, que, se formos analisar de uma maneira geral, sai do regime de repartição para o regime de capitalização. Mais na frente eu explico sobre isso. Combate à corrupção. O projeto está na gaveta de Rodrigo Maia. Por enquanto, somente a tentativa de criação de um fundo lava-jato, com dinheiro público, oriundos da Petrobras e da União. Fundo este barrado pelo STF. Segurança. Redução da maioridade penal, liberar a posse de armas e imunidade parlamentar, imunidade para militares e policiais em situação de confronto, se for com favelados, claro. Educação, o projeto Escola Sem Partido, que podemos chamar e defender uma escola sem mordaça, não sem partido, que é um ataque direto ao direito à cátedra e à liberdade de pensar de professores, professoras, alunos e alunas. Meio ambiente. Agilizar a concessão de licenças, acabando com o que ele chama de indústria da multa. Parece que Mariana e Brumadinho não foram suficientes. Política externa. Alinhamento com os Estados Unidos, de olho no petróleo da Venezuela, claro, porque o do Brasil não precisa de invasão. Já está sendo entregue nas negociações entre o governo e as empresas estrangeiras. Essas são algumas propostas do candidato Jair Bolsonaro que estão já em processo de encaminhamento. E o que tem feito até agora? Muita coisa, menos para o Brasil. Por exemplo, a Previdência. Ele dividiu em duas partes. A Previdência para o trabalhador civil e a Previdência para os militares. Para os civis, entrega aos bancos e acaba com a aposentadoria e aumenta a aposentadoria para homens e mulheres. Aumenta a idade de aposentadoria para homens e mulheres. Previdência dos militares. Bom, aumento salarial, gratificações e adicionais. E isso é que tem chamado a atenção dos analistas e da sociedade que está tendo a preocupação de ler esses projetos. Segundo o governo, que está lá no projeto que seguiu para a Câmara, as despesas públicas com a proposta dos militares reduzirão os gastos públicos em 97,3 bilhões de reais em 10 anos. Só que, para não afetar tanto, para não aumentar o desgaste e não ter os militares contra ele, ele trabalhou, preocupou-se com uma compensação. A compensação ou as compensações foi o que eu falei anteriormente. Aumento salarial, gratificações e adicionais. Essas seriam as contrapartidas que o governo daria aos militares para que eles ficassem mais calmos. Essas contrapartidas do governo para os militares representarão um valor de 86,85 bilhões
na década. Ora, veja que a economia, que ele diz, é de 97,3 bilhões. Mas com essa contrapartida que o governo pretende dar ao longo dos 10 anos, a diferença real de economia fica em 10,45 bilhões. Quando nós comparamos a reforma para os civis e a reforma para os militares, a economia da aposentadoria dos militares representa 1% do que vai representar a economia dos civis, que chega em torno de 1 trilhão. Aí já verifica-se que as duas propostas, elas têm algo, ou têm muita coisa, de prejudicial para um lado e não tão prejudicial para outro. Um outro ponto que deve verificar aí, nessa reforma da Previdência, é que eu não estou vendo os parlamentares, principalmente os parlamentares da base governista, uma leitura, uma discussão sobre a CPI da Previdência. A CPI da Previdência, cujo relatório final foi aprovado por unanimidade no Senado em 2017, 2 anos atrás. No relatório da CPI da Previdência, na sua introdução, está muito claro que o problema da Previdência no Brasil não está na aposentadoria do agricultor, não está na aposentadoria do trabalhador civil. O grande problema, ou os grandes problemas da Previdência, está nos benefícios, no tratamento desigual que é dado para o contribuinte. Na introdução do relatório, tem 2 parágrafos que são muito esclarecedores. Um diz: os casos emblemáticos de sonegação e apropriação indébita que recorrentemente são negligenciados por ausência de fiscalização e meios eficientes para sua efetivação são estarrecedores e representam um sumidouro de recursos de quase impossível recuperação em face da legislação vigente. Portanto, veja que nesse parágrafo apresenta a incapacidade do governo de fiscalizar e de barrar com essa sangria dos recursos da Previdência. Outro parágrafo, ele diz: além disso, a lei, ao invés de premiar o bom contribuinte, premia a sonegação e até a apropriação indébita com programas de parcelamentos de dívidas, como o Refis, por exemplo, que qualquer cidadão endividado desse país gostaria de poder acessar. Esses 2 parágrafos estão lá, constam na introdução do relatório da CPI da Previdência. Eu gostaria que todo cidadão e toda cidadã lesse esse relatório. Não precisa ler todo, apenas as partes onde a CPI mostra que o problema da Previdência não está na aposentadoria paga para o trabalhador, para a trabalhadora. É tanto que no dia 22 próximo passado, nós tivemos grandes mobilizações em mais de 130 cidades do Brasil contra essa reforma. Porque a sociedade sabe, ela tem plena consciência de que o modelo de reforma apresentado pelo governo não beneficia a classe trabalhadora. Não é que a Previdência não precise de uma reforma. E existe convergência nesse posicionamento, nessa proposta. A Previdência precisa de reforma, mas não esse modelo. Esse modelo ele é prejudicial à classe trabalhadora. Um outro ponto que eu gostaria de tocar hoje é sobre a visita do presidente aos Estados Unidos. Algumas situações embaraçosas que o governo brasileiro passou nos Estados Unidos. Vamos a algumas. Assisti a live do presidente, onde ele estava ao lado do seu filho, onde ele falou sobre os filhos e filhas das famílias que recebem o Bolsa Família. Foi constrangedor o presidente colocar que as crianças de 0 a 3 anos de idade
cujos pais dependem do Bolsa Família têm um desenvolvimento intelecto abaixo de crianças do Brasil e de outros países que não defendem isso. E ainda afirmou que essas crianças começaram errado. Qual é o começo errado dessa criança? É ser filho de pobre? É ser filho de agricultor? É ser filho de negro e negra? Onde é que está o erro aí? Não existe erro, senhor presidente. O que existe é uma falta de política pública que beneficie a todos os brasileiros e brasileiras. O que estava na pauta do governo nessa audiência, nessa reunião, nesse encontro dos chefes de Estado? Bom, de Brasil para Estados Unidos, a pauta foi muito boa. Nós tivemos, por exemplo, Alcântara. Nós tivemos a liberação dos vistos da entrada de estrangeiros, dentre eles americanos. Tivemos a ajuda que o Brasil dará para a deportação de brasileiros imigrantes. E olhe que, verificando os resultados das eleições de 2018, o Jair Bolsonaro teve um número significativo de votos de imigrantes. Imigrantes que ele disse, e o filho dele disse, que muitos eram mal intencionados. Então isso pega muito ruim para um presidente que teve um número de votos significativos em outros países de brasileiros, dizer que esses imigrantes tinham más intenções. Um outro ponto em relação à visita do presidente aos Estados Unidos foi a ida à CIA. Qualquer pessoa que lê, que conhece um pouco da história dos Estados Unidos, em especial da CIA, sabe que a CIA é a mente inteligente dos golpes de Estado. E nós, representado pelo presidente, estivemos no meio desse grupo discutindo estratégias de ação, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Mas na pauta também estava o pré-sal, estava o aquífero Guarani, a Embraer, a Petrobras, riquezas do país que o senhor ministro Paulo Guedes afirmou categoricamente: vão ao Brasil, nós temos o que vender. Isso não são formas de você discutir, de falar numa reunião com empreendedores. Outro ponto para a gente seguir para o final, a prisão de Temer. Temer, Moreira Franco e outros 8 pessoas envolvidas em supostos escândalos. Esse grupo é acusado de desvios de verbas, falsificação em licitações, beneficiar empresas. São acusações graves. Porém, quando nós nos deparamos com os noticiários da prisão de Temer, nós percebemos que há mais uma vez uma espetacularização. Temer cometeu e é acusado de cometer muitas irregularidades, muitos crimes. Mas, como todo cidadão e cidadã, tem todo o direito à defesa e não pode ser vítima da espetacularização da Lava Jato, que a gente sabe que a prisão de Temer, de Moreira Franco e de outras 8 pessoas está no bojo, está no momento onde a Lava Jato sofre algumas derrotas pelos seus abusos e pelas suas inconsequentes posições que saem do campo jurídico e vai para o campo político. É como aquela jogada do final de partida. Queremos ter o protagonismo. Se estamos perdendo o protagonismo, vamos buscar um meio de que essa ação da Lava Jato volte à tona. E a prisão de Temer foi muito parecido com a jogada desse tipo. E para encerrar, eu acompanhei algumas falas do presidente nos últimos dias e me chamou a atenção algumas situações embaraçosas. Uma delas foi com relação à ministra Damares, quando o presidente disse que ouvia os ministros de Estado quando era para tomar alguma decisão, porque
ele tinha receio de cometer erros. Está certo. O Ministério, a equipe de ministros está ali para isso, para auxiliar tecnicamente e politicamente o presidente. Mas o que pegou mal foi ele dizer que escuta até Damares. Até Damares. Quer dizer, quando você inicia uma frase dizendo que escuta até a ministra Damares, você já está diminuindo a importância da ministra. Isso é muito ruim, porque todos os ministros e ministras têm que ser tratados de forma igual. Todos são importantes dentro de suas responsabilidades. E o outro que ele colocou, que serve até de piada, né? A live foi feita no dia 21, segundo o presidente, aniversário dele. E ele agradecia as pessoas pelas mensagens que havia recebido. E uma data especial, porque era também o aniversário de Ronaldinho Gaúcho. Até aí, tudo bem. Mas, presidente, dizer que Ronaldinho Gaúcho trouxe muitas alegrias para ele, para o Brasil na última Copa, ou o senhor não acompanha a Copa, ou o senhor não tem a menor afinidade com a Câmara. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta, deixar no ar um questionamento. Afinal de contas, quem governa o Brasil? É o pai, o filho, ou teremos que esperar uma terceira pessoa? Jair Bolsonaro e seus filhos. Quem responde pelo Brasil? É muito triste, é muito complicado você ter um presidente da República onde quem fala para o povo são os filhos. Quem decide sobre as relações internacionais, tendo o Itamaraty, é o filho. E quem responde pelo governo, muitas vezes, é o filho. Então, senhor presidente, decida. Existe um clã, existe uma monarquia, Bolsonaro agora à frente do país, onde existe um rei, que é o Jair, e o seu principado, que são seus filhos. O Brasil espera do senhor que o senhor comece a governar. Como disse Rodrigo Maia, presidente da Câmara, saia do tweet e venha governar o país. Bom ou ruim, e até agora tem sido ruim, o senhor é o presidente. É o senhor quem tem que tomar as rédeas das relações com a Câmara, apesar de ter uma liderança na Câmara. Mas o senhor tem que ter essa força. Se o senhor quer aprovar a Previdência, não pode jogar nos braços do Congresso um projeto e lavar as mãos. O senhor é quem tem que assumir. Afinal de contas, o senhor foi eleito para fazer as reformas. Reformas estas que eu espero que não caminhem do jeito que está aí. Que elas são precisas, são, mas não dessa forma. Agradeço a todos e dê um like aqui, ajude ao nosso canal a desenvolver. Se inscreva, porque semanalmente nós temos um programa com um tema para vocês. Até mais.